do transtorácico. Alguns componentes principais seriam como se fossem os 10 mandamentos do Fox, que são importantes. A teoria, saber o que está acontecendo, por que como é que se forma a imagem. A familiarização com o aparelho com ultrassom, não adianta muitas vezes saber toda a teoria do ecocard e não saber onde é que é o botão liga do aparelho, por exemplo. Então, tem que ter uma familiaridade com o aparelho que você está utilizando. Né? Normalmente, nas primeiras vezes é um pouco mais difícil. Depois que passa do coisa, você habitua um aparelho para pegar outro que pode diferir um pouco. Eventualmente, depois, com o passar do tempo, tu acaba vendo que as funções são muito parecidas, é só questão de localizar onde é que estão os comandos. Técnica de obtenções de imagens. Esse é um dado muito importante, principalmente o 4. Tem uma exposição, um espectro amplo de pacientes críticos, para saber muitas vezes quais seriam os achados que podem proporcionar isso. Conhecimento sobre avaliação hemodinâmica avançada, até para trazer uma pílula para vocês, existem alguns dados que colocam, por exemplo, o cateterismo cardíaco direito, os gansos, cateter de artéria pulmonar, em alguns lugares existem dados, existem artigos em diferentes áreas, tópicos, que ele possui uma correlação muito boa com o cardiograma. Então, por isso que essa parte aqui ele é super importante, porque pode muitas vezes mudar tudo. Saber fazer a interpretação da imagem que está vendo, que entra muito com a teoria aqui. A comunicação dos achados, que é o dado que eu tinha comentado sobre registrar em prontuário. Manter os conhecimentos, ou seja, muitas vezes existe uma coisa que a gente acaba fazendo algum curso, aprendendo, e aí acaba não tendo a manutenção disso. É a mesma coisa como tu entubou, aprendeu a entubar e depois ficou 10 anos sem entubar. Então, ou seja, tu desaprendeu como é que funcionam as coisas. Isso aqui se aplica muito a coisas fora do Brasil, que existe inclusive até algumas certificações eventuais que pode ter, que seria a avaliação formal das competências, que é ter um número mínimo de exames, fazer testes, e com isso tu tem algumas modificações e prosseguir no teu conhecimento. E principalmente a integração do eco no manejo do paciente com outros membros envolvidos no cuidado do paciente. Não adianta, por exemplo, saber que o paciente tem 30% de exageração e não compartilhar essa informação. Isso é uma coisa que, ok, te ajudou no teu plantão, ajudou na tua rotina, mas que não, o teu colega não vai ter ele não vai saber daquela informação. Ele muitas vezes vai perguntar, mas por que esse cara está com dobutamina? Então, essa é outra coisa, até para evitar muitas vezes também de a gente ter uma variabilidade muito grande. Daqui a pouco o paciente vai estar fazendo quatro focos durante o dia. Ele é um exame complementar também. Ele está cada vez mais se integrando com a anamnese, mas muitas vezes um exame tu acaba muitas vezes pensando que esse dado pode acabar te trazendo, por exemplo, hoje de manhã vi que tinha uma coisa, o médico A viu que tinha o paciente tinha uma fração de ejeção de 65%, 70%. Médico B à tarde viu que tinha 65%, 60%. Então, isso muitas vezes pode acabar interferindo no cuidado do paciente. Essa é uma coisa importante para a gente retomar, até que o Felipe me falou que, como comentou mais cedo, que tinha sido visto que era sobre janelas. A gente divide basicamente um eco focado, claro, isso não se aplica à ecocardiografia geral, que a ecocardiografia, fazer um exame formal de ecocardiograma. Mas basicamente no eco a gente se foca em 3 janelas, que é a janela parasternal, a janela apical e a janela subcostal. Existem alguns preditores, muitas vezes, que o não vai conseguir ter uma boa janela. Tá? Por exemplo, o paciente aumentou mais de 10 quilos em relação ao seu peso habitual, o paciente tem algum dreno, isso se aplica a toda a situação de ecocardiografia, por exemplo, fazer um paciente com dreno de tórax, muitas vezes é uma situação meio difícil. Ou o paciente com uma PIP maior que 15, são alguns parâmetros principais que podem acabar se focando para ter uma dificuldade de janela. Claro que eu estou trazendo exemplos maravilhosos para vocês, muitas vezes isso não vai se aplicar no ecocardiograma que tu vai fazer no teu dia a dia, né? Então, o paciente de UTI, muitas vezes tu vai ter alguma dificuldade de mobilização do paciente, muitas vezes vai ser uma coisa bastante dispendiosa, eventualmente tu lateralizou, o paciente pode fazer coisa, por exemplo, a telectasia e saturou, então tem uma série de complicações. Mas
uma coisa importante que tu pode acabar vendo, é um lema básico da ecocardiografia. Dificilmente um paciente não vai ter alguma janela. Sei que seja uma situação pneumotórax, uma cirurgia cardíaca muito recente, com uma janela extremamente difícil, com uma cirurgia prolongada, com reintervenção e tudo mais. Mas normalmente tu vai conseguir alguma janela, seja uma janela parasternal, uma janela total, uma subcostal. Normalmente a subcostal é a janela mais fácil de ser adquirida. Com o tempo e com a expertise, é uma janela que te traz quase todas as informações das outras janelas. Embora todas as janelas te tragam para o Focus uma qualidade de informação bastante boa. Aqui no 1, que são as janelas parasternais, até para recapitular, que é a janela parasternal. Para te conseguir essa janela parasternal longitudinal, tem que pegar o teu transdutor, onde tem uma bolinha, vou mostrar até para vocês. Só. Aqui. Onde tem essa bolinha, ela indica onde está a direita da tela. E tu tem que direcionar ela para os ombros na janela parasternal. E na janela apical, que é a janela número 2, tu tem que direcionar ela para trás. Então, para te obter essa janela aqui, tu colocou o transdutor aqui e tu direcionou a bolinha na direção do ombro direito do paciente. Para te obter a janela parasternal curta, tu pega a bolinha e tu direciona na direção do ombro esquerdo do paciente. Janela apical, coloca para trás a bolinha. E a janela subcostal tu coloca para a esquerda, normalmente. Para a direita, desculpa. E com isso tu consegue as janelas. Embora essa janela aqui muitas vezes tenha algumas modificações, tem que fazer algumas coisas a mais, botar a bolinha para cima, né? Te ver, por exemplo, ver a cava. E com isso tu acaba obtendo a imagem. Aqui nós estamos vendo o exemplo de uma imagem subcostal, que tu acaba colocando aqui na posição 3. Ó. Vocês veem que é muito parecido com essa imagem aqui. Aqui uma janela parasternal, no caso aqui eu coloquei já um exemplo com um Doppler. Que a gente consegue aqui no 1, com ele direcionado para o ombro. A janela parasternal, aqui isso é um eixo curto. Tá? Tu acaba obtendo também colocando para o ombro esquerdo. Aqui, quando tu bascula, tu coloca, digamos, o rabo do transdutor para baixo, tu consegue ir mais para a base do coração. E tu consegue ver o átrio esquerdo, a válvula tricúspide, a via de saída, a válvula pulmonar e a artéria pulmonar. Aqui no apical 4 câmaras, que tu coloca o transdutor para trás, coloca a bolinha para trás, tu acaba vendo as estruturas. Aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo. Na janela número 2 aqui, para vocês. Tu consegue algumas medidas de Doppler também, como por exemplo, função sistólica, algumas coisas meio nesse sentido. Se tu direciona o jato na direção, no coisa no nível da tricúspide, tu pode obter pressão sistólica na artéria pulmonar. E alguma medida de via de saída do ventrículo esquerdo também, que aí tu pode ver se tem alguma estenose da válvula, ou avaliação de VTI, que é um dado hemodinâmico importante. Se tu gira o transdutor no sentido, coloca a bolinha de trás, tu gira a bolinha, tu consegue pegar uma janela duas câmeras. Tá? Se tu gira a bolinha no sentido horário, tu vai conseguir pegar duas câmeras. E se tu gira mais um pouco, tu vai conseguir pegar o três câmeras, que na verdade nada mais é que muito parecido com o parasternal. E aqui tu desce para tricúspide. Só para fazer uma correção, é para a esquerda, tá? Tem que ficar a bolinha e não para a direita. Acabei me confundindo um pouco entre direita e esquerda. Basicamente, esses seriam os básicos de janelas para a gente conseguir, só para dar uma recapitulada, e aqui a gente acaba conseguindo também ver a veia. Partindo sobre o Focus, tá? A gente tem, como coloca aqui, como o ecocardiografia de cuidado crítico, tá? Existe, a gente pode dividir ele como básico e como avançado. Tá? Nisso, a gente divide
5 parâmetros. Tá? O que tu espera no ecocardiograma básico? Quando tu vai avaliar o ventrículo esquerdo, tu tem uma disfunção sistólica grave, sim ou não? No avançado, avaliação de função diastólica e de alterações segmentares e alguns preditores se as pressões de enchimento são altas. Ventrículo direito. A ideia é tu ter uma avaliação básica sobre o tamanho do ventrículo direito e a sua função sistólica. No caso da ecocardiografia avançada, tu tem avaliações de medidas de diâmetros e funções avançadas, como, por exemplo, se tem algum sinal de sobrecarga aguda de ventrículo direito. Eu vou trazer isso daqui a pouco para vocês. Sobre o pericárdio, tu tem que fazer uma avaliação se tem um derrame moderado ou grande. Um derrame moderado ele é considerado como um derrame maior que 1 centímetro. Um derrame grande, um derrame maior que 2 centímetros. No caso de ecocardiografia avançada, vai pensar se tem alguma coisa para fisiologia de tamponamento, como de colapso diastólico das câmaras direitas. Com relação ao estado volêmico, inicialmente tu vai ver, por exemplo, variação de veia cava, o paciente pode ser fluido responsivo. Na ecocardiografia avançada, tu pode ver variações de volume sistólico e ver se o paciente está respondendo ao volume. No caso das válvulas, a ideia é ver se tu tem alguma regurgitação grave. E quando tu já tem um conhecimento mais avançado, se tem alguma estenose grave ou volume ou alguma válvula com alguma regurgitação grave. Vamos se focar mais aqui no eco básico, até para a gente recapitular. Tá? O que a gente basicamente então tem que saber? São 5 coisas. Primeiro, se tu tem uma avaliação, fazer uma avaliação básica da função sistólica, se tu tem uma disfunção sistólica grave ou não. A segunda coisa, avaliação do tamanho do ventrículo direito e da função sistólica do ventrículo direito. Terceira coisa, avaliação do derrame, se tem um derrame pericárdico, se tem um derrame pericárdico modulado volumoso. Quarta coisa, tu tem o tamanho da veia cava e se ela tem uma variabilidade que tu pode pensar que ela reconsiga o volume. E uma quinta coisa, é se tu tem alguma regurgitação ou alguma estenose grave de alguma válvula. Isso daqui parte com um segundo momento, que a gente até pode discutir em um outro momento, mas que eu acho que foge um pouco do escopo da nossa aula. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Tá? Pensando em ecocardiografia básica, esse derrame pericárdico, ele é um derrame pericárdico moderado a volumoso. Esse é um exemplo, assim, eu trouxe um exemplo bem escrachado, que é um swinging heart, que é um coração dançando, ou seja, tem um volume, derrame pericárdico extremamente volumoso que o paciente está em tamponamento. Então, na verdade, o que isso vai te dizer? Tu vê um derrame desses, vai pensar em fazer a pericardicentese. Então, pega um paciente desses chocado, tipo, vai melhorar. Provavelmente, se a causa não tiver nada mais acontecendo, você vai botar uma agulha, fazer a pericardicentese ali e o paciente vai melhorar do choque. Basicamente, essas coisas que se prestam na ecocardiografia. Essa imagem